senhores telespectadores, o nosso programa de hoje é na Vila de Mora. Mora fica no Alto Alentejo, daqui a Lisboa são cerca de 100 km, 100 km por uma boa estrada. Daqui a Badajoz é pouco mais de 100, são 120 ou 130 km. Portanto, Mora é um lugar ideal para fazer um passeio ao domingo. É uma das mais castiças vilas do Alentejo. Estou a falar-lhes aqui num banco que está aqui há mais de 100 anos. Estou a falar-lhes no Largo da Farmácia. E vou entrar na farmácia como fizeram os mourenses durante gerações e gerações sucessivas. Vou entrar na botica para prestar uma homenagem. Olha, como viu, a gente pensava fazer aqui um plano, demora pouco tempo, se me dá licença. Se faz favor, doutor, esteja à vontade. Muito obrigado. Depois, a botica era esta mesma. Esta é uma fotografia de há cerca de 100 anos. São os notáveis da vila, o gerente bancário, o médico, o chefe da estação, o dono da farmácia. Isto é um proprietário rural. Bom, mas falta naturalmente o que tirou o retrato, que é o Lopes Correia, o autor deste livro, era o notário. Falo-vos nisto porque este livro ainda hoje é essencial para quem queira conhecer a história de Mora. O Dr. Lopes Correia é, por muitas razões, um exemplo a apontar. Ele não era formado em História, mas tinha uma noção global da evolução da história. Bom, e era um homem muito humilde. Imaginem que é ele próprio que conta. A primeira edição do seu livro eram 300 exemplares. Mesmo assim, 300, nunca mais acabava a edição. E ele começou a dar a toda a gente. Até que um dia passava aqui, nesta rua, e viu uma velhota de cócoras a assar as sardinhas. E para acender o fogareiro, tinha um livrito, ia arrancando folhas e para, enfim, pegar lume às brasas. Folhas do livro dele. Bom, ele viu aquilo e pensou, ainda bem que o meu livro serve pelo menos para assar sardinhas. Apesar disso, não desanimou. É um estudo exemplar, é extremamente bem escrito. Ele, entre outras coisas, era um magnífico historiador e eu espanto-me do seu nome ter sido tão completamente esquecido. Ora bem, uma das coisas que ele dizia é que uma das primeiras ruas de Mora foi aqui, no alto da colina, esta rua das 9 casas. Importante ter 9 casas. Eram 5 daqui, 4 dali. Claro que não eram estas, que são modernas, deviam ser mais semelhantes a estas casinhas de resto de chão com uma grande chaminé que ainda hoje estão em Mora. As origens de Mora foram muito humildes. Isto não era uma aldeia, isto não era sequer um lugar. Era apenas uma mesta. Bom, mesta eram casebres ou palhoças de pastores que tinham aqui os seus abrigos provisórios, à noite dormiam aqui, naturalmente tinham as suas mulheres, teriam os seus filhos, uma mesta. Bom, mas a mesta foi-se desenvolvendo e já nos fins do século XIII houve uma ordem para fazerem aqui uma igreja. Uma igreja porque a mesta já tinha muita gente. Onde era a igreja? Também não sabemos, mas este escritor de quem lhes tenho estado a falar sabe que nesta casa, esta casa em bico aqui na nossa frente, quando aqui há uns 100 anos fizeram umas obras, ao escavarem o solo, apareceram inúmeros
cadáveres, tíbias, caveiras e também campainhas, não sei porquê. É claro, e concluiu bem que ali tinha sido um cemitério. Ora, os cemitérios ficavam junto dos templos, quer dizer que a tal primeira e pequena igreja da nascente aldeia de Mora foi aqui. Este lugar, que hoje se chama Largo do Calvário, foi, portanto, o berço onde nasceu a povoação. Ora, durante o século XVI houve grandes mudanças em Portugal. A agricultura, os lavradores, as herdades substituíram a antiga pecuária. Quer dizer, estas terras deixaram de ser terras de grandes rebanhos, de pastores, para serem terras de aldeias de pedra e cal. E, portanto, os pequenos templos, que eram templos de adobe, tetos de palha, foram substituídos por grandes igrejas. É assim que nasce a igreja que está na nossa frente. O que ela tem de curioso é que, estão a ver, a frente dá para aqui, mas tem a torre atrás da igreja, ao contrário do que era costume. As torres realmente estão à frente das igrejas, ou ao lado, para tocarem os sinos, chamarem os fiéis para a missa. Esta não. Tem a torre lá atrás. E isto provocou uma alcunha muito engraçado, que ainda hoje dão aos habitantes de Mora. Chamam-lhe os escaravelhos. Escaravelhos porquê? Porque também o escaravelho transporta a bola. A bola é o excremento de que ele próprio se alimenta. Transporta a bola atrás de si. E assim como o escaravelho se alimenta da bola que vem atrás, assim a igreja se alimenta dos sinos que estão atrás. Reparem, esta história não pode ser mais anticlerical. Isto representa um estado de espírito. Isto de chamar escaravelho à casa de Deus. Bom, mas não admira. Esta gente eram escravos das ordens. Esta gente realmente não estava muito disposta a prestar respeito às estruturas de que sempre tinham sido as vítimas. Aqui no Alentejo, os alcunhas são muito frequentes. Esta gente tem realmente talento para pôr alcunhas. E se os de Mora são os escaravelhos, os de Brotas são os cagabarros. Bom, a gente vai a Brotas, mas no caminho entre Mora e Brotas, fica um dos mais emocionantes monumentos que eu conheço. É esta gigantesca árvore. Dizem os sábios que ela tem entre 800 e 1000 anos. É uma sobreira. Eu tenho aqui um bocado da casca, e é pelo estudo da casca, pelas camadas da casca, que se vê a idade da árvore. É, portanto, uma árvore tão antiga como Portugal. Chamam-lhe a árvore da audiência, porque antes de haver passos do concelho, era à sombra dela que se tomavam as deliberações. A gente muito antiga daqui, ainda se lembra que era aqui que vinham os padres da cruz alçada lançar a excomunhão. Era a árvore do poder, era uma árvore sagrada, tão sagrada que nunca ninguém ousou tirar-lhe a cortiça. É uma sobreira virgem. A cortiça que a veste é já tão dura, que não serve para nada. Para lhes dar uma ideia do tamanho da árvore, vou-lhes dizer isto. São precisas 7 pessoas
7 pessoas de braço dado a toda a volta para abraçar o tronco desta árvore. Íamos a caminho de Brotas e já estou diante do Santuário de Brotas. Porque é que chamavam cagabarros aos habitantes deste lugar? A explicação é curiosa. É que no século XVII havia aqui uma romaria que atraía dezenas de milhares de pessoas. Esta terra, que hoje é um lugar quase desconhecido em Portugal, foi, durante o século XVII, um dos santuários marianos mais famosos em todo o país. É claro, os romeiros vinham de longe, chegavam aqui, precisavam de uma púcara para ir à fonte, precisavam de um tacho para cozer o rancho, precisavam de uma lembrança e começaram a aparecer os oleiros. Ainda não há muito tempo, pessoas de idade daqui lembram-se de haver aqui 40 oficinas de oleiros, portanto, fabricantes de barro. Ainda há uma. Eu passei por lá há momentos, é uma bela oficina, fabrica belas peças e eu comprei uma. Aliás, comprei, devo dizer, a mais bonita de todas. É o Milagre da Senhora das Brotas. Olhem com atenção. O que vêem é um pastor, é uma vaca no chão e é uma Nossa Senhora. Porque a Nossa Senhora fez um milagre, ressuscitou a vaca. O pastor andava com a sua vaca, coitado, era tudo o que ele tinha, era dali que lhe vinha o sustento e o leite, mas a vaca cai num enorme barranco e a vaca morreu. Morreu, pronto. Olha, o pastor puxou-a lá de baixo, ao menos que se aproveita a pele. Rapou do cutelo, cortou-lhe uma perna, diz que era a canela da vaca. Bom, mas agora vão ver o que aconteceu. A mais antiga representação que temos do milagre é esta tábua que está na nossa frente. É um quadro da primeira metade do século XVI. É anterior ao Concílio de Trento. Vêem de um lado o pastor com a faca na mão e a vaca morta. Do outro lado está o pastor a mostrar a vaca viva ao Senhor da Terra e aos clérigos a mostrar que o milagre foi verdade. E quem preside é a Senhora das Brotas, naturalmente a senhora que ainda tem o menino ao colo. Porque Brotas vem de abrótias, tem a ver com brotar, fonte da vida, a senhora com o menino. Bom, mas entretanto acontece uma coisa inesperada. O que aconteceu foi que algum imigrante devoto trouxe de longes terras uma nova imagem da Senhora de Brotas. A imagem é aquela imagem pequenina. Olhem bem para ela. Como estão a ver, é completamente diferente da imagem antiga, quatrocentista, a imagem de pedra com o menino ao colo que ainda hoje se conserva além. Ora, acontece que esta pequena imagem tem uma singularidade. Tem só uma das mãos. A outra está escondida na dobra do manto. E isto fez nascer logo uma lenda. É que o tal pastor, quando viu a vaca morta, rapou da faca e já estava à esquartejola. Até já lhe tinha cortado a pata da frente. Cortou a pata
e pegou no osso, portanto, na canela da vaca, e fez esta imagenzinha. Fez esta imagenzinha tão bonita. Isto é claro que isto é osso. E foi por ver a sua imagem feita na pata da vaca que Nossa Senhora se comoveu e disse: ó homem, faz aí uma ermida que eu ressuscito da vaca. Bom, e para a vaca não ressuscitar manca, imagina uma vaca só com 3 patas, era uma tristeza de vaca, claro. Nossa Senhora deu o seu próprio braço para a vaca ficar completa. É uma lenda linda, simplesmente não resiste a uma observação. Isto não é osso de vaca, isto é marfim, isto é do dente de um elefante. E a razão porque não tem as 2 mãos é porque a ponta do elefante, que não era um elefante muito grande, já só tinha largura para fazer uma das mãos. Mas foi assim que a lenda chegou até hoje. A Senhora das Brotas fez o prodígio de ressuscitar a vaca inteira, completa, e para isso fez o sacrifício do seu próprio braço. Eu penso que este milagre é já do século XVII e tenho uma boa razão para o acreditar. É que está aqui embaixo um lindo azulejo, já do século XVII, que ainda tem a Senhora das Brotas com o menino ao colo no braço esquerdo. Vamos vê-lo. Está lá dentro da igreja um painel de azulejo que diz que os mordomos de Setúbal mandaram forrar toda a igreja de azulejo em 1660. Esta data é importante porque é claro que se aforraram por dentro, também aforraram por fora. Aliás, o padrão é exatamente o mesmo. E como podem ver, está ali representada a Senhora das Brotas com os 2 braços, com o menino num dos braços. A abrótia, eu tenho na minha mão uma abrótia. É claro, não tem folhas, era uma planta a que atribuíam grandes qualidades, isto era alimentar, isto servia de cura para muitos males, era uma planta miraculosa. Bom, a verdade é que o culto da Senhora de Brotas deu volta ao mundo. Olhem, está ali aquela pedra mandada pôr pelos mordomos de Évora. Daquele lado está uma pelos devotos de Palmela. Logo a seguir vê-se que os de Setúbal não quiseram ficar atrás. E toda essa rua por aí abaixo são romarias e sírios que vinham de todo o Alto Alentejo e se concentravam aqui. Toda esta rua é uma rua de devotos da Senhora das Brotas. Mas não ficou por aqui. Há uma Senhora das Brotas no Funchal, na Ilha da Madeira. Há 5 ou 6 ou 7 no Brasil. Há até uma cidade da Senhora das Brotas, no Brasil. Há um mosteiro beneditino da Senhora das Brotas, na cidade da Bahia. Há uma Senhora das Brotas em Macau. Bom, uma notícia curiosa é que um navio, em 1706, um navio chamado Senhora das Brotas, saiu do porto de Lisboa para ir socorrer a ilha de Timor, que então passava dificuldades. Como veem, um culto que atravessa o Atlântico, passa ao Índico, entra no Pacífico, um culto do mundo. Que pena que hoje esteja tão completamente esquecido, que os responsáveis pelo património nacional nem sequer ajudem na restauração, que é urgente, deste santuário. Muito próximo da aldeia das Brotas
fica a Torre das Águias. Estou-lhes a falar aqui na Torre das Águias, que é um dos mais importantes monumentos do chamado gótico alentejano. É um monumento feudal, de certo modo, embora já da época do rei Dom Manuel. Suponho que o fundador foi um grande fidalgo, um fidalgo de estirpe real, Dom Nuno Manuel. Estes Manuéis vinham do rei de Castela, Fernando Santo. Fernando Santo, o conquistador de Sevilha, teve um filho, o infante Dom Manuel, senhor de Escalona, e um filho dele foi príncipe de Vilhena. É uma irmã desse príncipe que vem a casar com o nosso rei Dom Pedro, a dona Constança Manuel. Bom, e os Manuéis em Portugal vêm, portanto, de uma família real. Fez aqui esta torre enorme, é um monumento magnífico. Infelizmente está-se a desmoronar. Já tem grandes brechas que vêm de alto a baixo. É claro, é monumento nacional, mas naturalmente os proprietários não têm meios para preservar isto e não é preciso ser profeta para lhes dizer o seguinte: se o Estado não acode com obras fundamentais dentro de 10 anos, a Torre das Águias não passa do miserável monte de escombros. Antigamente era aqui a aldeia e a sede da freguesia. Mas é claro, a freguesia aqui com o senhor mesmo em cima deles, um a um foram indo lá para baixo, e eles preferiram o senhorio da Nossa Senhora de Brotas aqui ao orgulhoso senhorio dos senhores Dons Manuéis de Escalona e Vilhena. Ainda hoje esta torre é a sede de um enorme latifúndio perto de 3.000 hectares. É uma área de caça privilegiada, uma área com muita água. Vamos até lá ver isso. Esta é a barragem das Águias. Tudo isto à volta, de um lado e do outro, faz parte da mesma propriedade, a propriedade das Águias. E é uma coisa curiosa, reparem que a barragem está cheia. Eu estou-lhes a falar já em fins de setembro, quando em todo o país as barragens estão praticamente secas, mas esta não secou. E não secou por uma razão, é que ela não serviu para regar. Este muro da barragem é uma barragem particular. Outrora as águas escorriam e iam por aí, por essas terras, faziam crescer o milho e o tomate e o arroz. Hoje tudo isso está seco, as águas estão aqui paradas, dão de beber a umas vacas, mas não regam coisa nenhuma. Isto impressiona-me porque estamos numa região que tem uma excepcional vocação turística. Estamos numa região em que todos podiam ganhar. Chego ao fim e sinto que ficou muita coisa por dizer. Não falei, por exemplo, de Pavia e do megalitismo extraordinário que lá há, e da Vila do Cabeção com os seus monumentos, do Rio Raia e das belezas naturais. Há imensas coisas que só por si davam mais um programa. Olhem, pode ser que cá voltemos. Fica para outra vez.